Maria Del Mar, pessoal, nascida na Espanha, vivendo em Portugal, vai falar conosco sobre psicossomática humanista, neurociência, epigenética e psiconeuroendocrinoimunologia. Maria Del Mar é psicóloga clínica, especializada em saúde, psicoterapeuta corporal, com formação em psicodrama, gestalt, biossíntese, formadora internacional, escritora, doutoranda em psicossomática e biologia neural, ex-presidente da Associação Portuguesa de Psicoterapia Corporal, membro fundador da Federação Portuguesa de Psicoterapia e membro do Comitê Científico, delegada nacional para Portugal e a EAP, European Association for Psychotherapy, fundadora e diretora do CPSB, Centro de Formação Internacional. Acreditado significa certificada, nacional e internacionalmente, de psicoterapia somática para Portugal e Espanha há 15 anos. Supervisora internacional. Criou a formação de especialização avançada em psicossomática humanista e epigenética com pontes com a psiconeuroendocrinoimunologia. Sejam todos bem-vindos. Já vi que a mestra Maria está aqui, vou mandar o convite para ela. Mestra Odila aí, bem-vinda. Tárika, mestra Grace, bem-vinda. Tô chegando, olha, tô chegando, mestra Maria, cadê você? Aqui. Waiting for Maria Del Mar. Olá, boa noite. Boa noite, bem-vinda. Bem, muito obrigada, um prazer estar aqui, Dante. Obrigada por convite. Prazer é meu. Como está o clima aí em Portugal? Frio, muito frio, um inverno muito rigoroso, bastante rigoroso. Não é bem o que a gente precisava com esta situação, mas pronto, é o que nós temos. Por aí está calor, não é? Já vi. Aqui estamos com uns 30 graus agora. Que bom. Enfim, estamos trocados, já teremos isto aqui. Dante, primeiro queria te agradecer estas iniciativas fantásticas que estás a ter contigo próprio, todas as lives, do trabalho toda semana, que estou vendo quando eu posso, com trabalho, dedicação clínica, super interessante, as entrevistas em vários idiomas, pessoas tão interessantes. E este quarteto que tenho a honra de pertencer, este quarteto com António Tatagiba, que adorei a live, fiquei apaixonada pela personagem, pela sua fala, pela sua profundidade e simplicidade. Estou deixando ver a Maria, a Roseli e com certeza a Odila, que eu sou uma grande admiradora dela e uma respeito imenso. Portanto, parabéns por essas iniciativas todas que acho que nos fazem crescer e juntar nesta distância que nos faz juntos por estas vias, né? Muito bom. Eu que agradeço tu te dispor, né? Tua energia, tua presença e fazer parte, né? Se não fosse tu, não teríamos. Até eu fiquei estupefato com a programação desse mês, né? O Tatagiba, tu, a Maria Roseli, a Odila, quando eu montei a arte, eu falei, nossa, ficou bom isso aqui, hein? Ai, que muito bom. Agradeço muito a tua presença. Claro que sim, prazer. Muito bem. Legal. Eu penso, Maria, né? Temos aqui quatro temas que eu me interesso muito por eles, né? Psicossomática humanista, epigenética, neurociência, psiconeuroendocrinoimunologia. Palavrão, né? Me lembra a vegetoterapia caracteroanalítica do William Reich. Do nosso papá, nosso avô, nosso vovô, né? Isso. O que tu acha de começar falando sobre a psicossomática humanista? Até porque, eu não sei, existe diferença entre psicossomática e psicossomática humanista? O que tu sente também? Tu acha que é uma boa começar por aí? Sim, tudo bem. Vamos lá a começar e depois vamos fluindo e navegando com dinamismo.
A psicossomática é uma área que é muito, muito interessante, porque embora começa com vários autores e vários médicos, sobretudo com o autor que é o Grodek, mas todos ligados à medicina, há uma diferença com a que se chama, que eu chamo e não sou eu, é a psicossomática humanista, porque a psicossomática na sua origem médica são para aquelas doenças que na realidade a etiologia ou aquilo que se descobria quando a pessoa tinha queixa, não se encontrava nada orgânico, mas a pessoa tinha as queixas de uma doença orgânica, então uma doença seria na cabeça. É alguém que se sente doente, mas na realidade a doença não se dá como tal. Ou então se dá mais tarde, já por uma questão de que a pessoa insiste tanto que termina enfraquecendo. Então se considera uma doença psicossomática porque ela nasce na psique. E essa foi de alguma forma a saída para começar a fazer uma ponte com a psique de uma coisa que na realidade já foi boa, porque estava separada por toda a época cartesiana e toda a época mecanicista de Newton, que já falaremos. Mas inicia-se com essa psicossomática, mesmo que fosse algo ainda separado, mas que já incluía a psique como a raiz das doenças que não eram orgânicas, ou que parecia que não eram orgânicas, que não cumpriam os itens necessários. Se está passando agora a uma outra psicossomática, já mais ligada a médicos que estão mais ligados à medicina integrativa, à medicina germânica, de codificação biológica, cientistas como Bruce Lipton, personagens que são da área cientista alopática, mas que descobriram que a coisa não cola, que a ciência está em crise, que há coisas que não são explicadas dessa forma mecanicista funcional. E então vem o humanismo, uma vez que nós, a psicologia, com os grandes humanistas, entre Maslow, nós psicoterapeutas corporais, na realidade, somos também humanistas, porque colocamos a pessoa no centro do nosso trabalho. O vínculo é a coisa mais importante. Então, não estamos nem no extremo psicoanalítico, nem no extremo comportamental. Então, a psicossomática humanista coloca a pessoa no centro, tal e qual redescobrir Hipócrates, que dizia que é muito mais importante do que estudar a doença de uma pessoa, é importante olhar para a pessoa que tem a doença. Portanto, as doenças não são incuráveis, as pessoas é que podem ser incuráveis. Então, a psicossomática humanista faz uma ponte com que toda doença tem uma origem, uma relação ou um vínculo também com a psique. Seja um germe, seja um agente patógeno, seja uma bactéria, seja um estresse muito grande no corpo que altera a parte bioquímica, seja qual for a percentagem em que a psique esteve envolvida, sempre está envolvida. Porque nós temos os 3 grandes cérebros, e então em qualquer doença eu me tenho que relacionar com o meu corpo. Eu não deixo o meu fígado em casa doente quando vou ao psicoterapeuta, eu não deixo os meus rins, ou eu não deixo a minha psique em casa e levo os rins comigo quando vou ao urologista, não é? Então, é uma forma de juntar algo que deveria de estar sempre junto. Platão dizia que a medicina, em uma época, se dedicava o médico ao corpo e o psicólogo à psique, que nunca deveria ter sido separada, até porque a psicologia já existia na antiga Grécia, só que estava ligada à psique, que era o deus da alma. A psique e a alma é o mesmo. Depois, a partir do século XVI, com Descartes, com o racionalismo, e com Newton, com o mecanicismo, tudo mudou e se separou a mente do corpo, em que tudo é racional e funcional, e a medicina sofreu um revés muito grande para nós, também porque havia muito caos, nasceu por algum motivo, mas agora estamos em outra época mais integrativa, mais humanista, na qual o que estamos tentando é voltar a juntar o que sempre esteve junto. Por isso, a psicossomática humanista, na realidade, e o que mais me interessa agora para mim é fazer pontes, porque muita coisa já está dita e feita, agora com tanto conhecimento que há, a agilidade agora é fazer essas pontes, não é? Então, psicossomática humanista, na realidade, é uma ampliação do conceito médico da psicossomática, que era só a psique que afetava o corpo e uma doença na minha cabeça, para incluir que a psique e a emoção está sempre envolvida em qualquer doença. Portanto, a psicossomática humanista vai para além das crenças fixas, quadradas, estereotipadas, e então toda doença, na realidade, também é psicossomática, porque envolve a psique e envolve o soma, não é? Por aí. Perfeito, muito legal, muito bom. Tu poderia falar um pouquinho, tu usou o termo os 3 cérebros. O que que tu quer dizer com Uhum, isso? Uma uhum, visão. uhum. Agora, fazendo ponte com a psicossomática humanista e com a neurociência, a gente não pode separar nenhuma destas 4 coisas que trazemos para hoje, não podemos separar nada, não é? Mas porque a neurociência não se explica o comportamento, um pouco, porque ainda temos muito para aprender, não é?
mas não se explica como a mente afeta o corpo, como aquilo que eu crio na minha mente se transforma no meu corpo. O meu corpo não distingue o real do imaginário. O que eu crio na minha mente, o meu corpo faz. Se eu acho que à minha frente tem uma pessoa que me vai fazer mal, mesmo que não seja, mas é uma figura parecida ao meu pai, eu tenho uma relação péssima com meu pai, meu corpo entra em estresse, começa a liberar talvez cortisol, e então começa toda uma triangulação com tudo o que nós sabemos da teoria polivagal, que nos ajuda muito a neurociência, do nervo vago, e aquilo, luta, fuga, tudo isso. Mas principalmente, é meio que me ajuda a fazer a ponte com a neurociência, além de todas as novas formas de olhar para o sistema parasimpático, para o sistema vagal, que muitos de vocês conhecerão, com certeza conheces, o ventral, toda a parte da relação, é a conjunção dos três grandes cérebros, porque a compreensão do estresse me ajuda a perceber a psicossomática, as estruturas de caráteres, para além do fixo, seja enneagrama, seja corpo. Por exemplo, esta história fantástica eu gosto de fazer, que já vi várias vezes fazer, que é da mal dos três cérebros, que deves conhecer, não é? O cérebro reptiliano é o instintivo, em que a linguagem são as sensações, é o límbico, que está aqui, que compartilhamos com os animais mamíferos, que é o responsável pelas emoções, e que a linguagem são as emoções, e o córtex, que é o responsável pelas imagens, pela significativo e pela narrativa. E esta rugosidade é aquela que temos sobretudo só os humanos, os animais têm liso. E é muito interessante porque se o reptiliano é a qual que reside todo o estresse, todos os resíduos do trauma, é aqui que está. Por isso muitas vezes é inconsciente. Eu reajo quando tenho perigo antes de me dar conta se tenho medo. Eu primeiro tenho a sensação e depois eventualmente posso sentir que me tem medo, depois posso eventualmente me dar conta que é minha sogra, ou é um leão, ou é outra coisa qualquer, não é? Mas primeiro estou aqui, depois estou aqui em estados de estresse, não é? E é muito mais complexo também. E é muito interessante porque quando eu elaboro um estresse que continua, que é muito crônico, que o resíduo não sai porque eu não trabalho isso, porque é algo dramático, como sabemos que o que nos adoece não é o trauma, não é o facto, é o drama, é a forma como interpreto, é a forma como interpreto aquilo neste córtex, a memória que tenho daquilo que criei, a história que contei da minha história, não é? Então, isso compromete a minha emoção, porque fica muitas vezes cristalizada e compromete a ação que podia ter feito. E isso faz com que o meu sistema fique sobrecargado de muitas mensagens, porque o tempo todo os sistemas estão conversando entre si. O sistema nervoso está o tempo todo falando com o sistema endócrino. O sistema endócrino está falando o tempo todo com o sistema imunológico, que é isso que é a outra ponte com a psiconeuroendocrinoimunologia. Os três grandes sistemas são os fofoqueiros do nosso corpo. Todos comunicam entre si. Então, se o sistema nervoso, o hipotálamo, que é o que recolhe informação do mundo, recebe uma informação e atrás para a pituitária, para a pineal, para a pituitária e a hipófise, que é a glândula mestra, e me fala, nossa, eu tenho medo porque eu sou medroso, medo porque eu tenho medo de estar em grupo, medo porque eu sou esquizoide, medo porque minha história fica em pequenos grupos, pequenos vínculos com poucas pessoas. Então, eu vou ir logo para a suprarrenal, medo, distância, cortisol, adrenalina. Isso faz com que o meu sistema imune deprima, porque com estados de estresse alto, meu sistema imune primeiro baixa. E a não ser que dê uma resposta que dê sustém e estrutura meu corpo, daí que trabalhos com bioenergética, trabalhos com psicoterapia corporal, são tão importantes, e a ponte com isto é compreender também organicamente como acontece, é a possibilidade em contato com isso que me chega de fora do hipotálamo, que chega através dos sentidos, nossa antena do mundo, do ambiente, na informação que vem de fora. Chega e é registrada pela glândula mesa, que fala, corre, salta, relaxa, ri, e segundo isso vai a hormona adequada. Mas, por exemplo, quando é medo, esse triângulo famoso da psiconeuroendocrinologia, que é HPA, que se chama hipotálamo, pituitário e adrenal, que é o triângulo do estresse e do medo. Se isso é algo que eu tenho constante, que eu faço muito, eu vou reduzir muito a minha parte imunológica, eu vou deixar o meu corpo, que é o meu território, exposto
a agentes patógenos, a vírus. Por isso agora o medo não é o melhor aliado para o que estamos a viver. O medo, angústia e sofrimento. Então, neste momento, uma das consequências da pandemia é o medo. Eu fico imunodeprimido, no contacto melhor com a melhor parte de mim e com a melhor parte do outro, e então eu fico também mais frágil e vulnerável para fazer frente a outras muitas coisas. Por isso, para mim é muito, muito importante, e me interessei por isto muito, porque na minha família eu tenho muitos casos de câncer, meu pai teve uma morte muito trágica nos meus braços, com muitas dores, foi uma coisa que me marcou muito, muito, muito. E desde sempre estive entre estudo medicina, estudo psicologia, mas quando fui à faculdade de medicina, eu não gostei de tanta coisa. Que idade Então, tu tinha quando teu pai faleceu nos teus braços? não, mas não era muito nova. Eu tinha Ah, 31 anos, mas estava recém-parida de meu segundo filho. Foi uma coisa mesmo muito, muito violenta, não é? E meu pai era meu grande. As minhas costas foram feitas por ele, não é? A minha estrutura foi feita por ele. Uma pessoa muito especial, era escritor, era um homem com uma visão do mundo, tinha sido aviador, tinha viajado pelo mundo todo. Então, ele tinha uma forma de olhar para mim, para meu irmão, de forma diferente, nos preparou para ir para o mundo. Então, eu vi essas coisas todas e me interessava sempre muito quando era nova, várias pessoas na minha família doentes, pessoas, sobretudo, melancólicas que tinham câncer de mama. E eu comecei a me interessar muito nova pela naturopatia, pela medicina, e começava a ver estas coisas que chegam a uma altura que são gritantes, pessoas muito tristes, muito estressadas, com acidez no corpo, com muitas medicações, que vão ficando doentes, ou com hábitos. Então, umas parece mais claro, outras não tão claro, mas chega uma altura que se repete, tal e qual lhe aconteceu a Reich, que viu aqueles padrões que se repetiam, e então começou a fazer uma estrutura e dizer, ok, esta estrutura pertence a este tipo de sofrimento, esta estrutura vai mais por aqui. Com o corpo orgânico é igual, porque nós somos o mesmo dentro e fora, temos uma forma de estar no mundo. Então, para mim foi muito importante tentar encontrar, depois me decantei pela psicologia e para depois fazer naturopatia e outras coisas, mas porque eu sentia que não era suficiente saber da psique, mas também não era suficiente saber da medicina daquele jeito. Porque é muito doloroso sentir, e com certeza deves ter isso na tua vida, ou direto ou indiretamente, as pessoas que nos estão ouvindo também, é muito. Agora estou mais pacificada com isso, mas é muito doloroso ter alguém que tu amas muito, que está doente, e não sabes o que fazer. E não sabes como reagir, e o médico te explica, mas não te explica, e depois uma coisa não serve, e depois a intervenção também não dá, e depois termina morrendo com sofrimento atroz, eles fazem experiências e nenhuma cola. Então, aquilo tudo me fez querer juntar o que senti que estava fora. O corpo foi o grande esquecido da psicologia, não é? E que bom que a gente pode estudar o corpo, incluí-lo, e tu o fazes lindamente, não é? Com essa flexibilidade toda que tens e toda essa parte oriental que eu adoro. É, eu faço muita ponte também com tudo isso. Estudei karatê há muitos anos, mas agora estou enferrujada, portanto, da escola de Citório, mas precisaria muito agora. Mas adoro quando fazes todas as coisas, acho que é maravilhoso e deveríamos mesmo nos dedicar mais. Mas se o grande esquecido da psicologia, sem dúvida, foi o corpo, foi maravilhoso incluir. É totalmente diferente trabalhar também com o corpo, com tudo e com o corpo. Mas também sinto que o grande esquecido também foi o corpo orgânico. Onde? Como funciona o fígado, que é uma glândula maravilhosa, que está tão relacionada com a raiva, a tristeza nas vias altas respiratórias e a forma como eu pego as alergias e como o termômetro utilizar as minhas doenças para perceber que elas falam comigo, mas não são contra mim. A doença, quando aparece, Jung já dizia, a doença nasce para curar o homem. Quando a doença dá a cara, ela está falando contigo. E se fala esta coisa de vou lutar contra a doença, vamos lutar contra o câncer, vamos lutar contra o bicho. E, ok, mas não, acho que não é por aí. Acho que temos que fazer muitas outras coisas, que é fortalecermos a nós, também olhar para o bicho, para a doença, para tudo que a medicina nos pode aportar, mas não é só parcialmente. O estilo de vida, os nossos pensamentos, a qualidade do amor, a cooperação entre nós. Esta coisa, por exemplo, estás no Brasil e estou aqui. Só isto nesta distância, esta cooperação.
Eu acho que é isto que vai salvar esta loucura toda em que a gente está. A Sim. cooperação. Mas o nosso corpo também coopera dentro. Precisa cooperar os sistemas todos. E adoece quando não há cooperação, quando fica sobrecargado. Então, para mim, como psicoterapeuta, é fascinante também na anamnese perguntar à pessoa que medicação toma. Eu não vou fazer um ato médico, mas saber que toma, como adoece, o que sabe do seu corpo, abre uma porta. E ao incluir essa parte orgânica também, a pessoa fica coautora do seu processo. Então é muito, muito interessante. Muito. Sim. Então, Nossa, não consigo parar de fazer assim, ó. Vou mas ficar eu com falo dor. muito, então vou falar mais devagar, que as pessoas me falam, fala devagar, que eu sou espanhola e sou histérica, fala rápido, calma, Não, calma. tá falando super bem. Eu não consigo parar de fazer assim porque eu concordo com tudo e estão entrando muitas informações novas e interessantes. Me senti naquele filme Matrix, quando eles Ah, aprendem tudo rapidinho, assim, entrando assim. é, Tu falou é muitas muito coisas assim. legais, Maria. Eu anotei algumas aqui. Se tu achar Uhum. possível, se tu pudesse Sim, falar um pouquinho sobre elas. claro, vamos Ó, começar. ó, mestra Grace aí compartilhando, ó, os Ai, que bom. órgãos. Olha, a comunidade Libertas, que está no meu coração, está sendo maravilhoso os conhecer e, por favor, assistam ao congresso sobre trauma em maio. Vai ser fantástico. Eu também vou estar lá, mas vou ter colegas maravilhosos, portanto, força aí, estamos precisando essa parceria, essa cooperação. Muito bom. Tu falou da teoria polivagal, tu falou que o que nos adoece não é o trauma, é o drama. Tu falou sobre os três sistemas fofoqueiros, né? Depois eu queria, né? Tu falou que o corpo orgânico também foi esquecido, aí a doença Uhum, nasce para curar, né? Quando a doença dá a cara, ela está falando contigo, né? E a cooperação dentro do corpo. Tu podia falar um uhum, pouquinho sobre a teoria polivagal para o pessoal que nunca ouviu falar, uhum. que não sabe o que é isso? Uhum. Bom, a teoria polivagal é uma teoria muito interessante. Eu conheci pessoalmente Stephen Porges há alguns anos num congresso em Cambridge, da AEBP, da Associação Europeia de Psicoterapia Corporal. E o primeiro que posso dizer, porque eu tenho sempre que dizer isso, que é um cientista humanista, é divertido. Em vez de fugir das pessoas, adora tomar um copo, adora ir a comer e divertir-se. E a sua mulher também, que ela estuda toda a parte da oxitocina, que é aquela que é a hormona do amor, no, do vínculo. Então, o Stephen Porges elabora algo que é muito importante para nós. Ele não é psicoterapeuta, ele é cientista. Mas ele elabora algo que é muito importante para nós, para incluir a parte orgânica e para entender os estados de estresse e de trauma, sobretudo, porque ele dedica-se, sobretudo, a estudar a rama do parasimpático do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso tem várias ramas e tem uma que é o sistema nervoso autônomo, que é o simpático, o alerta, aquele que nos coloca em, em ação e para fazer luta ou fuga de alguma forma, é que nos coloca nessa possibilidade de fazer uma ação. Eu preciso dele para estar desperto, para estar aqui também, aqui contigo. E temos uma outra rama que é o parasimpático, que é aquele que nos relaxa, aquele que precisamos para descansar, para fazer digestão, para meditar, mas que ele se dedicou a estudar que, na realidade, o parasimpático tem duas ramas. Uma mais antiga, dorsal, que pertence à época mais antiga dos peixes cartilaginosos, que é aquela que mobiliza, aquela que é a mais antiga, que não é milenizada, o nervo. Nós temos 12 pares cranianos, e esse nervo vagal do dorsal, essa rama do parasimpático, dessas duas ramas que tem o parasimpático, essa rama que eles chamam o nervo vagal, dorsal, é um nervo que se chama vagal porque vagueia pelo corpo. E é o responsável por 80% das nossas vísceras. Então, ele é responsável pela digestão, pelos movimentos do pescoço, pela respiração. Eu preciso desse nervo para, sobretudo, relaxar, dormir, digestão. É muito interessante porque esse nervo, no mundo oriental, no budismo, eles chamam o nervo da compaixão. Quando esse nervo fica tônico, eu fico em estado zen. Eu fico voluntariamente num estado de esvaziamento, de silêncio, então eu posso ter o contato com o barulho dos meus pensamentos e os acolher. Então, esse nervo é o mais antigo, mas quando muito tônico, eu posso morrer, eu posso congelar, eu posso não me defender. Portanto, muito tônico também não é bom, tem que ser adequado, é adaptativo.
E a outra rama do parasimpático é o ventral, que em realidade não é um nervo, é uma família. Portanto, temos o simpático, que é um, e temos o parasimpático, se divide em duas ramas. O dorsal, que é este velho, que é o antigo, que é da calma, e é o maior do corpo, vai desde o centro do crânio até o final da médula. E temos o ventral, que é uma família de 5 nervos, no qual inclui também o dorsal, mas que estão muito milenizados e cooperam entre eles. Cooperam entre eles para criar estruturas que nos ajudem a pedir ajuda, a modular se o perigo é perigo ou não. Estão muito conectados com a cognição. O sistema ventral é uma parte do parasimpático que foi desenvolvida no ser humano. Portanto, é aquele que explica que a gente vincule, coopere, que a gente se corregule com o outro. E por isso, quando uma pessoa tem dificuldade de vínculo, na realidade a gente está trabalhando o ventral. A gente está trabalhando a possibilidade de não ficar sempre sangado no simpático. Por isso, uma pessoa antipática é uma pessoa que está sempre no simpático, porque está sempre com a ação, não é? Então, a Que legal. possibilidade, né? A Sim. possibilidade de trabalhar o ventral é a possibilidade da pessoa ser mais adaptativa ao conversa, a não levar tudo a peito, ou a reagir quando se calhar não reage porque está demasiado na contenção. O ventral é aquele que é o Zimmer, é o modulador para, se calhar, só o que vem como informação, não tomá-lo literal, negociar. Porque ele está milenizado, ele está muito mais conectado com o sistema nervoso também central. Então, isto é uma explicação um pouco macarrônica de uma coisa muito complexa, mas pronto. Temos o sistema simpático e temos o sistema parasimpático, outra rama do parasimpático, e o Porges, sobretudo, estudou essas duas ramas do parasimpático. E o trauma é muito importante porque ele fala de que quando isso não está regulado, esses resíduos de algo não liberado fazem com que isso não fique adaptativo e fica então registrado nesse sistema reptiliano, o velho, o nervo vagal está por aqui, e então não consigo liberar a tal oxitocina, que é o estudo da mulher, da esposa, Tzu, Ellen Tzu, que estuda que quando eu estou seguro, quando eu me sinto seguro, quando o perigo passou, que é aquilo que o Porges fala, o parasimpático fica funcional e bom no ventral. Quando eu mesmo que vejo com complicação, eu sinto-me seguro no meu corpo, ele pode me suster, eu não libero cortisol, eu libero oxitocina, eu faço sentir outro seguro. Em clínica, isso é fundamental. Isto Uhum. cola com a psiconeuroendocrinoimunologia. Se eu sei como liberar as minhas hormonas, se eu me apercebo como meu corpo orgânico e eu compreendo quando altera a minha temperatura, a minha respiração, que hormonas estou liberando, eu posso aprender a fazer isso. Eu te olhar a ti, até mesmo em online, eu posso estimular a minha oxitocina no meu olhar para ser um convite implícito e explícito, às vezes implícito, para estimular que Uhum. te sintas seguro, que então se abram portas e se abrem a tua melhor versão. Então é muito interessante fazer pontes. Tá Muito interessante. rolando, tô sentindo agora isso. Não é? É, Fica diferente. E quando é se abre mestre, isso, enfim, fala. mestre Jaime comentou ali, ó, ambiente seguro. Isso. O ambiente cria essa vinculação, essa olhar, essa autenticidade. E é neste momento que o mundo está em crise de muita coisa, o que vai salvar tudo isto é a honestidade, é a autenticidade, é a gente se poder olhar pelo canal que tiver, mas se tocar humanamente. Estamos precisando disso muito, não é? E então isto mexe com as nossas hormonas, não mexe só com a forma do corpo ou com a minha narrativa. Isto Sim. mexe com a qualidade com que eu experimento as minhas células. A minha epigenética, que Uhum. já falaremos dela, e a forma como se expressam até os meus genes. Né? Muito, muito importante. Muito legal. O Oswaldo até falou que a Maria é poética. Ai, sou poética. Obrigada. É, quase uma poesia. Mas isto é lindo. Eu sou fascinada por isto, porque é como se, ao estudar estas coisas que não têm fim, eu estou fritando meu cérebro com o doutoramento com isso, que há coisas que eu adoro e coisas que são chatas, não é? Mas é muito interessante porque a gente se apercebe quanto tudo está relacionado e quanto a ideia do crônico, do mortal, do para sempre, precisa ser revisto que temos forças curativas e temos uma farmácia interna natural dentro, que com o devido contacto com a nossa consciência, com a parte nossa espiritual, com as nossas crenças, com a nossa respiração,
nós podemos ter acesso a anti-inflamatórios naturais internos, antibióticos internos, e com isso não estou dizendo que seja contra a medicação e contra a medicina, nada disso. Mas podemos fazer uma articulação e potenciar muito mais a minha capacidade e ficar menos passivo, ficar muito mais co-autor do meu processo e mais atento a que os sinais que meu corpo me fala não são para acabar com eles, são para falar, são para ouvir, são para escutar, não? São diálogos de expressão. Como a gente aprende em psicoterapia, o que não fica expresso fica perverso. Portanto, vamos tentar que o expresso, o que você está expressando, seja possível de ser traduzido, não é? Que você possa ajudar. Muito bom, muito legal. Alimentado aqui. Muito legal. Muito obrigado. Tu falou assim depois, o que não nos o que nos adoece não é o trauma, é o drama. Como assim? Porque isto é uma coisa que também é muito importante, porque o facto, o evento em si, ele de por si não adoece, porque cada um faz a interpretação do facto em si. O facto pode ser traumatizante quando a pessoa vive de uma forma dramática, vivido em isolamento e sente que ninguém o compreende, ou vive de uma forma inesperada, ou cronicamente, muito tempo, e não consegue dar uma resposta. Quando essa vivência, com a estrutura que a pessoa tem, é vivida dessa forma, o facto já deixa de ser baixo, é alto, amplia, e então vive-se dramaticamente. Por exemplo, um divórcio. Para algumas é raro um divórcio ser uma coisa divertida. Pode ser que seja divertida porque finalmente me livrei da criatura, não é? Mas pronto, imaginando que até chegar lá costuma ser uma coisa muito difícil. Vamos imaginar que uma pessoa, para a maior parte das pessoas é um evento difícil, é um facto, que habitualmente é traumatizante, ou pode ter a potência de ser traumatizante. E vamos imaginar que uma pessoa vem de uma família muito religiosa, na qual ninguém se divorcia, na qual se fala daquela tia ou aquele tio que teve toda a vida casado, mas teve muito mal, mas ficou até o fim casado. Então, a crença é que a família, para ser família, precisa ficar junta, independentemente do sofrimento. Então, temos essa pessoa que está angustiadíssima e quer se divorciar. E temos outra pessoa que se quer divorciar, mas que a família é muito liberal e que também já tem acontecido e acham, olha, se tem que ser, te apoiamos, tudo bem, bora lá, vai ser difícil. O drama com que um vai viver o divórcio vai ser totalmente diferente do que o drama que vai viver a outra pessoa. Porque as crenças, o contexto e a forma como se tem vivido antes, o durante e o que se espera no futuro, do que se vai ser olhado, de até o bilhete, o cartão de cidadão, como você chama no Brasil, o cartão de identificação que põe a palavra divórcio, divorciada, divorciado já é um estigma para algumas pessoas. E então isso é vivido de uma forma dramática e faz com que a pessoa fique com baixa serotonina, dormindo mal, baixa melatonina, que é a hormona da felicidade à noite, a pineal não funciona. Tudo isso vai afetar o corpo, a mente, a angústia, as relações e o corpo orgânico. E então, o que adoece é a narrativa que eu faço de mim, a interpretação de quanto isso vai ter um impacto na minha existência. E para um é, ok, casei 3 vezes, divorciei 3, a quarta no caso, junto, sei lá, né? E para outros é uma coisa dramática. Portanto, no evento em si. Eu nunca vou me esquecer de um evento que eu assisti na Ilha Margarita, em Venezuela. Fomos a fazer um congresso, supostamente lá era mais seguro, mas era uma aventura aqui. Aconteceu tanta coisa. E uma das coisas que aconteceu no aeroporto de quando aterramos na Ilha Margarida foi que roubaram o laptop, o computador, a um suíço e a um venezuelano. Os dois estavam juntos e veio uma pessoa e pegou as malas dos dois e roubaram o computador dos dois. Os dois eram palestrantes, junto comigo, mais pessoas, iam dar a palestra no congresso. Vocês não imaginam, o suíço ficou piurso, gritou, isto é inacreditável, ficou indignado, é natural. O venezuelano ficou, puxa vida, outra vez isto. Que raios me partam, pronto, ok. Mas, tipo, olha,
E continuou, foi para o Congresso, lá se desenrascou. O suíço montou um escândalo, pegou as suas coisas, isto inadmissível, voltou para a Suíça. Ficou chateado, com certeza em outro momento terá outras razões melhores, mas nessa altura foi assim, com todos os meus respeitos, mas foi assim. E é interessante porque para um suíço comprar um computador, assim que ele chegou à Suíça, tenho certeza que ele comprou outro. Mas para o venezuelano, o computador vai demorar em comprar 3 anos. E porque está habituado ao trauma, ao imprevisto, a um país tão complexo como a Venezuela, incluiu aquilo como formando parte das barbaridades que acontecem, mas continuou o que era essencial, que era estar no Congresso. E o outro viveu mais dramaticamente porque não está habituado e porque no seu sistema de segurança, isso não acontece no aeroporto. O aeroporto é muito seguro na Europa, costuma ser muito seguro. Então isto é interessante porque aconteceu exatamente a mesma coisa. E depois ainda estive falando com esse colega venezuelano, uma pessoa maravilhosa. Portanto, não são os factos, é a forma como eu interpreto, integro e incorporo o que me acontece. A experiência é vivida emocionalmente, hormonalmente, e dependendo de como se vive no corpo, ela se registra. E ainda mais interessante, a minha memória não registra cronologicamente, a minha memória registra por ordem de significado, por ordem de importância. Por isso, na terapia, não aparecem muitas vezes as memórias cronológicas, aparecem por ordem de urgência. E se não, cognitivamente, aparecem por espasmos, por dificuldades, porque às vezes não têm acesso à memória cognitiva, mas estão ordenadas hierarquicamente por ordem de impacto, por ordem de trauma, mas não pelo evento, sino pela forma como dramaticamente se registrou e se deu a resposta possível. Faz sentido isso? Nossa, muito legal. E o exemplo que tu usou foi perfeito, assim, entendi muito bem. O pessoal está te agradecendo aqui. A Micaela perguntou se tu poderia indicar, se tu sabe, de algum livro que explica legal essa questão do que adoece não é o trauma, é o drama. Ah, olha, não sei se com essas palavras, porque ainda há muita coisa para escrever, mas um livro que eu recomendo muito para começar nestas fases, que eu acho que é dos melhores, é A Doença como Caminho, dos alemães, porque eu acho que é um livro que tem tanto a linguagem não muito complicada, mas a linguagem médica, porque ele é médico e o outro colega é enfermeiro, e então explicam como as doenças falam conosco e como a forma como se vive pode afetar os órgãos. É muito novelada e é muito interessante. Eu recomendo muito A Doença como Caminho, A Doença como Símbolo deles. Vocês clicam na internet e saem todos os idiomas, é fácil leitura, quase que obrigatória para a psicoterapeuta corporal. Sim, recomendo muito. Muito bom. Bom, muito obrigado. Tô adorando, o pessoal está agradecendo muito. Maria, tu falou outra coisa também, que eu não entendi muito, que eu só queria que tu relembrasse. Tu falou assim, que tem 3 sistemas que são fofoqueiros e que essa Sim, fofoca é boa. Quais sim. eram mesmo os 3 sistemas? Os sistemas são aquelas que são a base desta ciência que está juntando tudo, que é a psiconeuroendocrinoimunologia, que é o sistema nervoso central, que inclui o autônomo, claro, toda a teoria polivagal, etc. O sistema nervoso central, que é o chefão, o sistema endócrino, né? Com tudo que é através da pineal e a pituitária, que é o mesmo. Pineal e pituitária quer dizer o mesmo. Esta é a glândula mestra que é que decide qual é a glândula, qual é a hormona, qual é o neurotransmissor que vai saltar. O hipotálamo recolhe do mundo, sistema nervoso, sentidos, o que vem. Aqui, o que vai acontecer? Aqui já fez uma criva com a minha história e com a minha estrutura de caráter. Se eu tenho medo de certas coisas, aqui já vai um trilho. Então, é o sistema endócrino e o sistema imunológico. Portanto, os 3 sistemas principais: sistema nervoso, toda a parte psíquica, toda a parte de pontes, neurociência, o sistema endócrino, que é aquele que modula, que tem todos os neurotransmissores, os marcadores, as hormonas, hormônios, acho que vocês chamam, né? Hormônios, né? Hormônios, tá? Hormônios. E o sistema imunológico, porque há mais estresse, mais imunodeprimido. O sistema imunológico, hoje em dia, sabe-se que está relacionado com todas as doenças. O câncer, hoje, se considera uma doença autoimune. Há mais de 10 tipos de câncer de mama, por exemplo, e vamos a encontrar, há tanta coisa para, eu adoro essas coisas, e vamos a encontrar nesses 10 tipos de câncer, mais e menos agressivos,
certo tipo de graus de emocionabilidade, de melancolia muito própria na pessoa que sofre, tanto pode ser um homem, em relação com os vínculos que tem. Então é muito interessante a gente poder perceber que depois vamos encontrar, se se fazem testes epigenéticos, que os genes desligados, que podiam ter ajudado a pessoa imunologicamente a dar resposta, estão desligados. Então, há muitas experiências científicas já, em que se vê que as pessoas que estão lidando com estresse, com angústia, têm trauma há muito tempo, têm desligados genes que são, temos 25 mil genes, por exemplo, desligados que são necessários para fazer frente. Então, hoje em dia, se olha para o corpo, já não é só olhando para o tumor, se olha para ver como está o sistema de comunicação em rede, porque aí vamos saber muito mais. A medicina integrativa, a interna já faz isso. Ainda há muito caminho para percorrer, mas esses sistemas comunicam o tempo todo. O tempo todo. São os fofoqueiros e é bom que fofoquem, porque acontece um, acontece no outro. A Ana Silvia está falando assim, sistemas fofoqueiros. Adoro a forma da Delmar passar o conhecimento. Ana Silvia. Ai, que boa, Ana Silvia. Beijos, querida. Muito bom. Tu falou sobre a cooperação dentro do corpo, né? A mestra Grace, inclusive, comentou, né? Os órgãos cooperam uns com os outros. Sim, sim, sim. Os órgãos estão o tempo todo cooperando uns com os outros. E se sobrecarrega em um lugar, fica faltando em outro. Quando eu estou com muito estresse, muitas vezes eu fico branco, não é? Eu fico pálido. A pessoa, quando está com susto, fica pálido, pupila dilatada. Por quê? Porque nesse momento o sistema fica recolhendo e o nosso baço, fica cheio de glóbulos vermelhos, preparando-se para lançar o sistema imunológico, caso que me venha, me agrida a saúde. Então, a sangue é recolhida nos lugares mais internos, então por isso eu fico mais branco, pupila dilatada por si, tenho que ver mais, e então, em algum momento, vou poder dar uma resposta, não é? Está tudo interligado o tempo todo. Interligado porque o corpo tem uma memória ancestral, tem respostas que se chamam arcaicas. O corpo não está interessado, isto é pouco romântico que eu vou dizer, mas o corpo não está interessado na verdade, a nossa mente também não. Por muito que a gente goste da verdade, eu quero a verdade, mas em um estado de sobrevivência está se borrifando, não lhe interessa. O corpo, o que está interessado é primeiro hierarquicamente pela sobrevivência. E se o que me vai ajudar a sobreviver rompe as regras todas, o ser humano a maior parte das vezes rompe. Por isso somos capazes do melhor e do pior. Mas a nível hierárquico, a biologia, a nossa biologia, é uma palavra muito interessante, porque biologia quer dizer a lógica da vida. Está feita para hierarquicamente me ajudar a sobreviver. Então o corpo faz coisas incríveis para sobreviver. E tem forças por momentos incríveis. Há pais que já se viram, porque o filho ficou abaixo do carro, levantando o carro. Dá um chute de energia enorme, porque nesse momento pânico, angústia, e fazem coisas que um estado normal não fariam. Porque o corpo tem uma sabedoria que é muito antiga, está aqui no reptiliano. Ela é para a sobrevivência. Quando há perigo, estamos aqui. Depois me dou conta que estou triste, angustiado, com raiva. E depois, ai, olha como aconteceu, foi isso, vou lhe colocar palavras, quando puder. Mas quando há perigo, eu estou no reptiliano, sou um animal que está lutando pela sua sobrevivência. E se vê quando há guerra, quando há confusões, como é que a gente reage, não é? Mas estamos sempre cooperando. E ainda, um dia falaremos do microbioma. Temos em cima de nós 2 quilos de bichinhos, de bactérias e fungos e micro-organismos que precisamos deles e que atuam o tempo todo em cooperação dentro do corpo e fora do corpo na pele. Em realidade, não somos pessoas, somos um conjunto de bichos, Dante. Há que reconhecer que a gente é mesmo um conjunto de bichos. Somos uma comunidade já em nós, que fica às vezes sangrando-se uns com os outros entre nós e por isso a gente fica doente e depois ainda não sangramos com os outros. Mas, na realidade, o microbioma é outro departamento maravilhoso, que é inteligente, que as células são inteligentes, mais do que a gente imagina, mas não é o genético. Isto está mudando também muito. Mas tudo está em cooperação, sim, o tempo todo, mais do que a gente imagina. Em off, a gente não se dá conta, mas está o tempo todo. Fiquei me sentindo estranho agora, imaginando que eu sou uma comunidade de organismos. Pois é,
Mas olha, fique contente, porque se não estivesse, estarias morto. Precisas desses 2 quilos, desses milhões de bicharada dentro do teu corpo, na tua pele, nos teus intestinos, em todo lado precisamos deles. Portanto, obrigada, bichinhos, obrigada por estar em todo lado. Muito bom. A gente tem 15 minutos. Não sei agora como é que a gente lida. Faltaria falar sobre epigenética e a psiconeuroendocrinoimunologia. Não sei como que Sim. tu quer lidar com isso. Ok, como já falei um pouquinho sobre a psiconeuroendocrinologia, que é essa junção entre o sistema nervoso, entre o sistema endócrino e o sistema imunológico, vou falar um pouquinho sobre a epigenética. A epigenética é maravilhoso porque é aquela que nos ajuda a perceber que já não é fixo, que não é tudo genético, congênito. Até há bem pouco tempo se achava que os genes definem tudo. Que eu tenho esses 23 pares de cromossomas e que o núcleo da célula tem os tais 25 mil genes que definem tudo, que até são poucos, e que então isso, eu heredo isso, temos um mapa e está feito. E hoje se sabe que não. A epigenética é uma ciência que estuda para além de. Epi significa por cima de. Então, a genética estuda o abecedário. A epigenética estuda a gramática. A epigenética estuda a forma como se expressam os genes. E a genética estuda os genes que a gente tem. Então, é como se a epigenética me ajudasse, ou a nível para os homens entendem melhor assim. O hardware é a genética e o software é a epigenética. Está atualizando-se o tempo todo. E a forma como se expressam os genes é muito importante porque nós temos a volta de 25 mil genes, mas temos 30% deles adormecidos. É como se não estivessem lá. E alguns são necessários, outros não são necessários. E às vezes eu preciso ter genes espertos, por exemplo, inibidores tumorais. Nós temos genes que são inibidores tumorais, mas se eu fico muito deprimido e fico imunodeprimido, esses genes ficam desligados, me fazem falta, então eu fico com câncer. Mas não porque tenho o gene de câncer. Eu posso ter o gene de câncer e não manifestar nunca na minha vida. E como é que um gene fica desligado? Se isto é um gene, isto é um grupo, um metilo que se chama, que são moléculas que são sensíveis à emoção, que andam pelo corpo todo, sensíveis às hormonas, neurotransmissores. Andam pelo corpo. Imagina que há um estresse. E este gene, este metilo, esta molécula, se junta a este gene. Então ele se desliga. É o que se chama metilação, o processo de metilação, é o processo de desligar um gene. Então esse gene, que talvez me faz falta, fica desligado, então fico exposto. Outras vezes é ao contrário, há uma desmetilação, então esse gene se expressa, e às vezes é bom, às vezes não é bom, é um processo complexo. O que é importante perceber é que o processo de expressão dos genes, estar despertos ou adormecidos, pode acontecer em um ciclo ultradiano, 120 minutos, não é uma mutação. Em um estresse muito grande, eu posso, ou em uma alegria muito grande também, em uma coisa muito intensa, eu posso ligar e desligar genes. Por isso, há pessoas que depois de um choque, eles próprios, se tu perguntas em clínica, depois de ter vínculo, de estar serenos os dois, se tu perguntas, o que é que tu achas que fez com que ficasses doente? A pessoa sabe. A pessoa sabe até quando foi. Porque há uma sensação no corpo que fica somática, mas tem que ainda haver esse tempo para fazer essa ponte e não responsabilizar demasiado a pessoa, senão lhe ajudar a fazer o processo inverso. Mas a epigenética é algo muito importante porque nos ajuda a ir para além do fixo e lhe retira a coisa fixa aos genes, quer dizer, que eles se podem expressar e podem mudar a sua expressão, estar ligados ou desligados, e eu posso, por processos de crescimento pessoal, de terapia, de muito amor, de muito ódio, de muita raiva, alterar a minha expressão gênica, que é diferente de uma mutação. É diferente. O processo epigenético é um processo profundo de resiliência e adaptabilidade. E ainda mais importante, quando eu tenho esse processo em mim, se eu fico grávida, eu vou passar isso para os meus descendentes. É algo que se hereda. Antes se achava que ficava zeros. Se me serviu, eu vou dar. Com o qual, um dia falaremos, as teorias de Darwin está em crise, porque o Lamarck é que dizia que o hábito e a coisa boa que se ganha
se vai dar para os descendentes. E Darwin dizia que não, que era só quem era o mais forte sobrevivia, sofria uma mutação e por isso se passava à seguinte geração. E hoje se sabe que não é assim. A epigenética desmonta isso e fala que em uma vida normal, em pouco tempo, tu podes estar alterando a forma como se expressam os teus genes. E isso é maravilhoso porque não ficamos reféns de fazer um mapa genômico e dizer, eu heredei o Alzheimer, heredei o gene de não sei lá o que, heredei, então eu estou feito. Há uma história, se me dá tempo a contar, muito incrível, de uma paciente minha, isto foi uma coisa que me custou muito. Ela tinha uma doença autoimune, que é uma espécie de artrite reumatoide idiopática. Idiopática é o nome que dão quando não fazem ideia de onde que vem, mas pronto. Artrite reumatoide idiopática muito severa, com muitas dificuldades, e não tinha cura ou tinha muita dificuldade. E então ela andou a fazer trabalho sistêmico, que é uma coisa que Odila vai trazer também, transgeneracional, estudando a família. Encontrou uma prima que tinha a mesma doença que ela. E então ela estudou muito e marcou uma reunião familiar e falou para a família, olha, eu descobri algo que quero para vos dizer. Esta doença que tenho eu é genética de facto. E, em realidade, todos vocês a têm, mas têm tido a sorte de não a manifestar, porque vocês têm se cuidado muito, se calhar não têm tido estresse do que eu e a minha prima tiveram, portanto estão com sorte, que bom, mas que saibam que todos somos portadores da doença. Passado 8 meses, 50% das pessoas que estiveram presentes nesse jantar desenvolveram a doença. Meu Deus. Pelo estresse que deu a informação que estava inconsciente. Sim. O medo é um grande ativador de processos no corpo. O amor tem uma vibração ainda muito mais alta, ainda é um ativador de outras muitas. Mas as emoções ativam de facto estas moléculas que ligam e desligam os nossos genes e que faz com que a epigenética seja uma área neste momento fabulosa para perceber que as coisas são muito mais impermanentes e ao mesmo tempo muito mais relativas e muito mais possíveis de não ser fixas nem quadradas do que a gente imaginava. Com o qual o espectro para o nosso trabalho psicoterapêutico é brutal. O espectro para a medicina holística integradora é maravilhoso, porque eu posso ir incluindo pouco a pouco elementos que, se me fazem sentido, eu vou ir ajudando a minha própria biologia a não estar separada de mim. Eu e a minha doença, eu e os meus genes, não, está tudo. Portanto, a epigenética te ajuda a ir para além do fixismo e da coisa concreta dos genes e te explica o comportamento deles, e não tanto eles, sino que eles podem se expressar de formas diferentes e pela nossa experiência, isso pode ser alterado. Expliquei? Deu para entender um pouco? Sim. Deu para entender demais, até fiquei até nervoso com o medo ativando meus genes inativos aqui. Isso. Vou dançar muito mais e sorrir muito mais. Pelo que eu vi, tu tens ativado os genes bons, portanto, está muito bom. Super bom. Que bom. A Ana Silvia perguntou, Maria Delmar, ela falou assim, ó, ela perguntou assim, pessoas mais resilientes podem ter menos doenças? Pessoas mais resilientes, se entendemos que essa pessoa aprende a regular e entende que está bem com o corpo, que o corpo sustém o que lhe vai acontecendo, e se ainda tem bons hábitos, porque é uma mistura de muita coisa. Nós também trazemos uma genética que pode ser que seja mais frágil, menos frágil, também são muitas coisas, mas sem dúvida, uma pessoa mais resiliente tem uma capacidade, mesmo sendo frágil geneticamente, talvez de dar uma resposta muito mais hábil a certos desafios da vida. Portanto, não é sim e não, depende também da estrutura que traga, porque também não é tudo o ambiente, é também transgeneracionalidade, é alma, são outras tantas coisas, mas sim, ser resiliente definitivamente é bom. Nossa, muito bom, Maria. Eu penso que a gente tem 5 minutos. Talvez seria interessante tu falar como que as pessoas podem fazer contato contigo, aprender contigo, não sei, estudar algum curso. Mestre Jaime está falando aqui, ó, grato Maria Delmar, muito bom. O pessoal está muito feliz aqui, se manifestando afetivamente, todo mundo te agradecendo muito. Muito obrigada. Que bom, Como fico que muito eles contente. poderiam,
Aqui a Esse, Cristina Piauí, nossa presidente do IBA, também te ai, que mandando bom. good vibes aqui. Muito bom também para eles, muito obrigada. A Essential Life, que está também no Instagram, que são duas colegas maravilhosas, também psicoterapeutas, elas nos estão ajudando a lançar a quinta edição do curso estendido de psicossomática, epigenética e com pontes psiconeuroimunologia, que vai começar o 23 de fevereiro. Vai ser tudo online. Já fizemos uma Uhum. versão há uns meses atrás, foi um êxito, então nos pediram uma segunda, também online. Então as inscrições estão agora abertas e o pessoal do Brasil pode fazer através da Essential Life, elas através do Instagram têm toda a informação. De Portugal e da Europa podem conectar através do meu Instagram, Instagram do CPSP da escola, tem um referencial, tem tudo. Está tudo preparado com material, está muito giro o curso, é bem puxado, muito teórico-vivencial, vamos mexer as células todas. Tá muito É, giro. sim, está muito giro. Giro é uma palavra que eu sei que não é muito habitual. Legal é que é bom. Legal eu acho o máximo aquela palavra. Até mexe meus hormônios. É legal é... Parece uma coisa assim. Meu filho, eu tenho 3 filhos. Meu filho do meio tem 2 metros, então ele é todo assim. Youtuber, ela acha que eu sou youtuber agora. Portanto, são muito bem-vindos a visitar também minha página web. Tenho lá artigos, cursos online e videoaulas sobre esses temas que vou criando, esta parceria com a Essential Life, que elas são fantásticas e são muito integradoras, e o Eu contato com a vou, escola. Sim. eu Fala, vou fala. colocar então, Maria, na descrição do vídeo essa data, 23/2, e o contato pode ser a Tárika, da Essential Pode, Life? pode. O Essential Life Spirit, ela está colocando ali, sim, Ah, ali, é o ó, curso dela. Essential Life. É, Perfeito. isso, sim, sim. Bom, tá na hora de dizer tchau. Eu agradeço muito, me senti muito alimentado, viu? Os Que nossos bom, International Trainers da Bioenergética e muita gente fera aqui te dando os maravilhoso. parabéns e muito alegres com a forma Que como bom. tu, de maneira simples, é profunda naquilo que tu fala. Fiquei muito interessado mesmo no curso e que alegria mesmo, Atárika aí. Que alegria Que essa bom. live, fiquei muito feliz e agradeço muito a tua disposição, parabéns pelo teu trabalho, que coisa boa para o mundo, né? É curativo para o mundo o que Oxalá tu que sim, compartilha. E agora, por oxalá que sim. favor, o teu goodbye aí, o teu adeus. Muito obrigada a todos. Um prazer estar aqui fazendo pontes. Muito obrigada, Dante, pelas tuas iniciativas e obrigado ao pessoal todo que esteve presente. Sinal de que estamos todos somos interessantes e interessados em fazer o nosso melhor. Portanto, um beijo enorme, um bom descanso. Até muito breve. Obrigada, Tárika, que vi por aí, o pessoal todo. E um bom descanso e um bom cuidado. Que fiquem todos bem com as vossas famílias, com esta fase. Que sejam resilientes e amorosos. Perfeito. Seguimos espalhando a pulsão de vida. Um abração para todo mundo. A live vai ficar salva. Compartilhem, né? Espalhem a pulsão de vida. Valeu, mestra. Valeu, pessoal. Um abração para todos. Beijo enorme. Tchau. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Valeu, abração. Muito bom.